Hoje, iremos falar sobre um tema essencial para todo cristão. Aquilo que nunca devemos fazer quando oramos. Jesus disse: "Isto é hipocrisia. Não se pode usar o cristianismo, especialmente a oração, como meio de promover-se para que as pessoas pensem que é espiritual." Por isso, devemos ter muito cuidado ao lidar com estas questões. Qual é a motivação? A oração é um dos princípios fundamentais, pilares da vida cristã, um momento sagrado de comunhão direta com Deus. Entre todas as orações, a oração do Senhor destaca-se como o modelo perfeito ensinado pelo próprio Jesus. No entanto, mesmo em algo tão vital e poderoso, podem ser cometidos erros, que podem comprometer a eficácia e a profundidade da nossa comunicação com Deus. Muitas vezes, por falta de conhecimento, podemos adotar atitudes ou práticas que prejudicam a nossa vida de oração. Mas o que devemos evitar para garantir que as nossas orações sejam realmente eficazes e agradáveis a Deus? Para nos guiar nesta importante reflexão, ouviremos um segmento que nos trará ensinamentos valiosos sobre os cuidados que devemos tomar ao aproximar-se de Deus em oração, usando as lições que Jesus nos deu. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Agora, vamos descobrir juntos o que nunca devemos fazer quando oramos e aprofundar mais a compreensão da oração eficaz. Orar, embora seja algo que todos os cristãos fazem, não é natural para nós. É preciso uma certa disciplina, uma certa determinação, para orar como Deus nos ensinou. Eu sei que em momentos de necessidade, cada um ora da forma que sabe e pode, certo? E Deus, na sua misericórdia, responde-nos, porque o Espírito Santo intercede por nós, e Jesus é o nosso mediador. Mas, normalmente, devemos orar de acordo com o que Deus nos ensinou, de acordo com as suas instruções. Comecemos, pois, e vejamos duas coisas que Jesus ensinou aos discípulos e a nós, que deve ser evitado na oração. Chamo sua atenção, em primeiro lugar, para o versículo 5, as palavras iniciais com que Jesus introduz o assunto. Ele diz: "E quando orares?" Ele não diz "se orar", mas "quando orar". Ele está a assumir que iremos orar. A oração é uma obrigação de todo discípulo. Portanto, não é como no dia em que se ora, ou se quiser orar. Jesus está a assumir que a oração é algo que vai acontecer. Não há orientação no Novo Testamento sobre o momento da oração. A Bíblia não diz como, durante quanto tempo temos de rezar. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, meia hora. A Bíblia não fala sobre isso. A única coisa que o Novo Testamento nos ensina sobre o tempo é que devemos orar sem cessar, ou seja, a oração deve ser uma constante na vida do crente. Eu pessoalmente acredito que quanto mais tempo nós passarmos com Deus, melhor. Calmamente, diante dele, abrir os nossos corações, levar as necessidades das pessoas, as nossas necessidades. Mas o que não podemos fazer é dizer que só se orar 1 hora por dia é que você será uma pessoa de oração. Não podemos fazer isso, porque a Bíblia não o diz. O que a Bíblia diz que é preciso orar sempre, no carro, em casa, na cozinha, na universidade, na escola, no trabalho, onde quer que esteja, deve estar em atitude de oração, em espírito de oração, aberto diante de Deus, em comunhão com Ele. E durante o dia, você pode falar com Deus assim, em pequenas orações, como: "Senhor, aquele homem ali acabou de me fechar, quase bateu no meu carro. Oro pela vida dele." Em vez de amaldiçoar aquela pessoa, você pode passar o dia inteiro assim. Está ali na cozinha a preparar o almoço e diz: "Senhor, eu sei que na comunidade há alguém necessitado, que não tem nada para pôr na mesa. E aqui estou eu com essa abundância. Quero orar por eles agora mesmo, Senhor." E já que tocou o meu coração,
Também gostaria de ajudar essa pessoa com algo. Há um motivo para a oração todo dia, para que passe o dia inteiro em sintonia com Deus, em comunhão com Ele, ligado a Ele. Deus assim faz parte do seu dia a dia. É isso que a Bíblia ensina, orar sem cessar. Agora, pode querer reservar um momento separado, a sós com Deus, com o seu cônjuge, com a sua família, ou com os seus amigos, especificamente para orar. Pode concentrar-se, pode ler a Bíblia, que guiará a sua oração. Pode, junto com seus irmãos e irmãs, ter uma visão mais ampla das coisas pelas quais devem realmente orar. Por isso, se possível, tenha reuniões de oração reunindo mais fiéis. Mas estes movimentos, de reuniões de oração, esforços de oração, vêm ajudar-nos, porque é seu dever orar o tempo todo, estar em comunhão com Deus. É por isso que Jesus diz, quando orardes, e não se orardes. Agora vamos ver as duas coisas que devemos evitar. Em primeiro lugar, não seja como os hipócritas. Mas primeiro, temos de definir o que é um hipócrita. A palavra é muito interessante em grego. Significa esconder-se atrás de algo. E esse nome, hipócrita, foi dado pela primeira vez aos atores do teatro antigo, que, ao representarem perante um público numa peça, usavam máscaras. Você pode ter visto isto. Tem uma máscara em que a pessoa está rindo e ela segura em frente do rosto deles. A pessoa podia estar chorando, mas a máscara mostra uma gargalhada. Assim, em peças teatrais, o ator foi chamado de hipócrita porque estava escondido atrás de alguma coisa. O que apareceu foi o rosto sorridente, mas por dentro, podia estar chorando, podia estar zangado, mas o que aparecia era isto. Com o passar do tempo, a palavra hipócrita passou a designar alguém que aparenta ser algo que não é. Alguém que dá a impressão de ser algo, mas na realidade é diferente. Daí o nome hipócrita, que já era comum no tempo de Jesus. E Jesus, então, utiliza o termo hipócrita para aquelas pessoas que usam a oração para parecerem piedosas, que andam com Deus, espirituais, mas que, na realidade, não o são. Este é um uso errado da oração, querendo orar à frente das pessoas. Jesus não nos proíbe de orar diante dos outros. Mas quando orar em público ou na presença de outras pessoas, deve orar para impressionar a Deus, não os outros, para que os outros pensem que é uma pessoa muito próxima de Deus, quando na verdade sabe que não é esse o caso. Então, esse é o hipócrita. E, claro, podemos aplicar isto a muitas outras áreas da vida. Uma pessoa está na igreja, envolve-se com atividades religiosas, faz muitas coisas, mas o seu coração não é reto, não é puro. Portanto, é a máscara, é o hipócrita. Parecem ser alguma coisa, mas, na realidade, não são. Jesus refere-se aqui especificamente, no versículo 5, aos fariseus. Veja o que ele diz. No seu tempo, os fariseus eram as pessoas religiosas mais conhecidas. As pessoas que se dedicaram a obedecer detalhadamente à lei de Deus e a cumprir todos os regulamentos da lei de Moisés. Mas isso era uma fachada. São as mesmas pessoas que mais tarde condenaram Jesus até a morte. Ele disse, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. É isto que os fariseus faziam na época de Jesus. Nas sinagogas, geralmente, orava-se sentado. O mestre ensinou. E quando um fariseu era convidado a orar, em vez de orar do seu canto, levantava-se. Ó Deus! E depois fazia uma cena, e todos assistiam e pensavam, este tipo sabe mesmo orar, deve ser um grande homem de Deus. Mas era um hipócrita. Era apenas um espetáculo para aparecer diante dos homens. Ou na praça, já que um judeu, sob a lei de Moisés, foi instruído para orar 3 vezes por dia. Quando chegava a hora de orar, o fariseu chegava ao quadrado, na esquina, naquela parte mais exposta, na intersecção. Ele ficava parado,
dava uma vista de olhos para ver se alguém estava a observar, e então começava a orar publicamente, ali naquele lugar visível para chamar a atenção das pessoas. Jesus disse: isto é hipocrisia. Não se pode usar o cristianismo, especialmente a oração, como meio de se promover, para que as pessoas pensem que é espiritual. Isso é, porque precisamos de ser muito cuidadosos ao lidar com estas questões. Qual é a motivação? Jesus não está proibindo de orar em público, mas tem de se lembrar que a oração é dirigida a Deus. E não podemos usar a oração para impressionar as pessoas ou dar a impressão de que somos algo que, na realidade, não somos lá dentro. Jesus diz aqui que, de fato, eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa? Aplausos humanos, pessoas a dizer: uau, que pessoa espiritual! Isso é tudo que vai conseguir. A sua oração não será atendida por Deus. O máximo que terá é essa recompensa humana. Então, o que fazer? No versículo 6, ele diz: mas tu, quando orares, vai para o teu quarto. Fecha a porta e ora a teu pai que está em segredo, e o vosso pai, que vê em segredo, o recompensará publicamente. Como disse, o Senhor Jesus não te proíbe de orar em público. E não está a dizer que a única oração boa é aquela que é feita fechado no seu quarto. O que ele está a dizer é que devemos evitar a hipocrisia, ao ponto de, se necessário, evitarmos orar em público e ir orar em segredo. O que Jesus está aqui a recomendar é sinceridade de coração, comunhão entre si e Deus, longe dos olhos humanos ou procurando a aprovação humana. A oração é um momento entre si e o seu Pai que o vê em segredo, que te vê ali na sala onde mais ninguém te vê. Deus está a vê-lo aí, quando está a dirigir, quando está no trabalho, quando está na escola, quando está no seu gabinete, quando está sozinho. Deus está a vê-lo, e é a Ele que orará e dirigirá as suas orações. Precisamos de ter sempre muito cuidado com as palavras de Jesus e compreendê-las em contexto. Como disse, temos de perceber o que Jesus está aqui a proibir. Ele está a proibir a hipocrisia, o espetáculo, e Ele está a encorajar-nos a ter um relacionamento íntimo com Deus. Saber que o nosso Deus nos vê e que é dele quem devemos procurar a recompensa. A segunda coisa que Jesus proíbe é a vã repetição. Primeiro, usou os fariseus como exemplo do que não deveríamos ser. E agora ele também usa os pagãos como exemplo de como não devemos orar. Os pagãos eram também bastante religiosos. Por vezes pensamos que apenas os cristãos são religiosos. Não, os pagãos têm as suas religiões, acreditam nos seus deuses, rezam aos seus deuses, trazem oferendas aos seus deuses, seguem o código moral que eles pensam que vem dos seus deuses. O problema é que isto não se baseia na revelação de Deus. Provém da imaginação humana ou influências demoníacas. Não só os deuses, mas também todo o sistema religioso que possuem. E assim, porque estes deuses não são verdadeiros deuses, nas religiões pagãs, que não são do cristianismo, encontrará muito desses negócios de mantras, de repetir orações. Como se a repetição de certas frases, de certas palavras, tivesse um poder mágico de influenciar a divindade. Então, os pagãos repetiam frases diante dos seus deuses. Tem um exemplo disso no Antigo Testamento, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Vejamos qual é o Deus verdadeiro. Um altar a Baal, que era o deus pagão adorado em Israel, e um altar ao verdadeiro Deus. Os profetas de Baal deveriam orar a Baal para que Baal enviasse fogo do céu para provar que era um Deus. E passaram o dia inteiro a gritar: responde-nos, Baal! Responde-nos, Baal! Eles estavam saltando em volta do altar, cortando-se com facas. Responde-nos, Baal! Responde-nos, Baal! Elias, que não era nada politicamente correto, dizia: grita mais alto, talvez tenha ido para a casa de banho ou foi fazer alguma outra coisa.
Gritem mais alto para ver se Baal responde. E o povo continuou repetindo: Responde-nos, Baal! Responde-nos, Baal! Depois foi a vez de Elias. Ele foi até ao altar. Tinha montado e ordenado que se deitasse água sobre ele, para molhar completamente o animal que estava morto. E orou apenas uma vez, dizendo: Deus, responde para que vejam que tu és Deus. E o fogo veio, descendo do céu, consumindo o altar. Este é o contraste que Jesus está a fazer aqui. Quando orar, não sejam como gentios, porque pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isto ocorre porque não sabem quem é Deus. Jesus explica: não deveis ser como eles. No versículo 8, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Antes de perguntarmos, antes de verbalizarmos a nossa necessidade, Deus já o sabe, porque o nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele não é como estes deuses da imaginação humana, mas é o Deus que conhece todas as coisas. O Deus que está a par dos mais ínfimos pormenores da sua vida. Ele não só sabe tudo o que precisa, mas sabe exatamente o que precisa, mesmo que, por vezes, lhe peça outras coisas. Com isto, Jesus não nos desencoraja de insistir diante de Deus ou de perseverar em oração quando Deus parece lento a responder. Há uma diferença entre estar com Deus e perseverar em oração com Deus e você a repetir uma frase. O melhor exemplo está na Igreja Católica, onde os fiéis são ensinados a rezar 10 Ave Maria ou 20 Pai Nossos para obter um favor, ou ser perdoado por Deus, ou expiar algum tipo de pecado como penitência. Então, a ideia é que se continuar a repetir o Pai Nosso ou a Ave Maria ou qualquer outro tipo de oração que sensibilize Deus e o faça responder. Mas Jesus está a dizer que não funciona dessa maneira. No entanto, como estava a dizer, isso não significa que não pode discutir com Deus. Pense da seguinte forma: se o seu filho vier ter consigo e lhe disser: Mamãe do céu, eu quero comer. Mamãe do céu, eu quero comer. Mamãe do céu, eu quero comer. Querida mamãe do céu, o que acha se o seu filho vier ter consigo e fizer isso? Certo? Preferia que o seu filho chegasse e dissesse: Mamãe, estou com fome e preciso comer. A senhora sabe que tenho 5 anos e preciso comer regularmente. Por que razão não me está a responder? Você não acha que eu sou importante para ti? Isto é insistir na oração, isto é perseverar com Deus. Por que não me responde? Senhor, ofendi-te de alguma forma? Há algo de errado comigo? Algum pecado na minha vida? Ou estou a perguntar errado? Por qual razão não me responde? Ó Deus, tu és tão bom. A Bíblia diz que se orarmos e pedirmos, o Senhor responderá, mas o Senhor não está respondendo-me. Isto é diferente. Não é repetição vã, é perseverar na oração, insistindo com Deus, lutando com Deus na oração. A Bíblia ensina-nos a fazer isso. Mas pensar que apenas repetindo frases, Deus vai ouvir, isso é paganismo. O nosso Deus não é assim. Ele quer que fale com Ele, que argumente com Ele, discuta com Ele, que lhe diga porque é que Ele deve responder à sua oração. E pode dizer: Ele já não sabe. Mas Ele quer que você fale também. É tão bom quando estamos diante de Deus e o questionamos sobre o porquê de não estar a responder ou porquê Ele deve responder à oração. Um bom exercício seria, quando se pede algo a Deus, escrever no papel, dando 10 razões pelas quais Deus lhe deve responder. Depois discuta com Ele. Talvez você veja que não precisa tanto daquilo como pensava. Por vezes, levamos a Deus necessidades que não são realmente necessidades, e bem podíamos passar sem estas coisas que estamos pedindo. Recapitulando, Jesus aponta 2 coisas que devemos evitar quando oramos. A primeira é a hipocrisia, usando a oração para parecermos algo que não somos. E a segunda, o uso de vãs repetições. Quando deveríamos falar normalmente, sabendo que Deus nos conhece, discutir com Ele e perseverar, o que é bem diferente.
Na segunda parte da instrução de Jesus, ele nos diz aquilo pelo que devemos orar. Então, ele nos dá o modelo da oração do Senhor. Aqui, antes de entrarmos no modelo da oração do Senhor, nós deveríamos primeiro discutir o que Jesus pretendia ao dar o modelo aos seus discípulos. Quando ele deu este modelo, ele estava sugerindo que deveríamos tomar esta oração como uma oração padrão a ser recitada, diariamente. Acordando, devemos dizer todos os dias: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e bendito seja o teu reino. Etc, etc. É isso que devemos fazer? E, ao deitar, por exemplo, a oração da hora de dormir é o mesmo: Pai nosso que estás nos céus. Foi isso que Jesus quis dizer? É um padrão, um modelo para nós? Algumas pessoas pensam que sim, e ao longo da história do cristianismo, como já referi, há movimentos que utilizam a oração do Pai Nosso como única oração. Pessoas que só sabem rezar a oração do Senhor, e se disser, em vez de rezar a oração do Senhor, fale com Deus livremente. Como se estivesse a falar com uma pessoa, sentem-se estranhos a falar com Deus, porque a oração do Pai Nosso acaba por ser uma muleta. Só sabem rezar repetindo a oração do Senhor. Não creio que fosse essa a intenção de Jesus. A oração do Senhor que ele aqui ensina, a oração que ensina aos seus discípulos, ensina como orientação sobre quais devem ser as prioridades em nossa vida pela qual devo orar e as principais coisas relativas ao reino de Deus. Agora, quero dizer que isto funciona muito bem como orientação na minha vida pessoal. Às vezes, quando estou um pouco desfocada e desorientada, sem saber exatamente o que devo pedir em oração, costumo utilizar a oração do Senhor como orientação para alinhar a minha mente, para que não fique sem coisas para dizer diante de Deus. Então, lembrando-se da oração do Senhor, indo ponto por ponto e orando a Deus pelas coisas enumeradas lá. Assim, tanto como orientação geral como estímulo à oração que Jesus ensina, está diante de nós, não para se tornar uma vã repetição, mas como orientação sobre a forma como devemos orar. A oração é uma prática espiritual central para os cristãos, um canal direto de comunicação com Deus, permitindo-nos adorar, agradecer, confessar os nossos pecados e procurar orientação divina. No entanto, mesmo algo tão essencial pode ser conduzido indevidamente se não tivermos cuidado. Existem erros comuns que podem prejudicar a eficácia das nossas orações e nos impedem de experimentar a profundidade da verdadeira comunhão com Deus. Um dos erros mais comuns é a falta de sinceridade. Deus deseja uma vida de relacionamento autêntico conosco, o que requer honestidade nas nossas orações. Hipocrisia ou tentar parecer mais piedoso do que realmente somos não tem lugar diante de Deus. Em Mateus capítulo 6, Jesus adverte contra orar para ser visto pelos outros, salientando que devemos buscar a Deus em segredo, com um coração genuíno. Outro erro é a repetição vazia de palavras. Jesus também abordou isto no Sermão da Montanha, especificamente Mateus 6, versículo 7, onde ele nos instrui a não usar repetições vãs como gentios, que pensam que serão ouvidos por causa das suas muitas palavras. A oração deve ser uma ação, significativa conversa com Deus, e não uma recitação mecânica de frases sem reflexão. A falta de fé é outro obstáculo significativo na oração. Quando pedimos algo a Deus, devemos pedi-lo com fé, sem duvidar. Oração sem a fé é ineficaz e revela falta de confiança no poder e na bondade de Deus. Nós precisamos aproximarmos de Deus com a certeza de que Ele ouve e responde, de acordo com a sua vontade. Um aspecto importante é alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Muitas vezes oramos pelos nossos desejos e necessidades sem considerar se estão alinhadas com a vontade divina de Deus. Em 1 João, somos ensinados que se pedirmos algo de acordo com a vontade de Deus, Ele ouve-nos. Portanto, é crucial procurar a orientação do Espírito Santo para que as nossas orações estejam alinhadas com os propósitos de Deus. A distração é um inimigo sutil, mas poderoso.
Vivemos numa era de distrações constantes, que podem facilmente invadir o nosso tempo de oração. Encontrar um lugar tranquilo, e dedicar tempo a orar pode ajudar a concentrar a nossa mente e o nosso coração em Deus. Ora, vejamos 2 exemplos bíblicos que demonstram o poder de uma oração sincera, feito com o coração e confiança em Deus. Uma história poderosa na Bíblia, destacando o poder da oração, é a história de Ana, a mãe de Samuel, encontrado em 1 Samuel. Ana era uma mulher devota casada com Eucana. No entanto, era estéril e incapaz de ter filhos, o que a entristecia profundamente, tanto mais que naquela época, a infertilidade era vista como uma grande desgraça. Para agravar a situação, Penina, a outra mulher de Eucana, provocava e humilhava Ana pela sua incapacidade de ter filhos. Um ano, quando Eucana e a sua família subiram ao templo de Siló para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor, Ana, profundamente angustiada, foi ao templo orar. Com lágrimas, ela orou fervorosamente ao Senhor, pedindo um filho. Ela fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não se esquecer da sua serva, mas dele um filho, então eu dar-lhe-ei ao Senhor todos os dias da sua vida, e navalha nenhuma lhe tocará na cabeça. Enquanto ela orava em silêncio, movendo apenas os lábios, o sacerdote Eli a viu e pensou inicialmente que ela estava bêbada. Mas Ana explicou que estava a derramar a sua alma diante do Senhor, expressando a sua dor e desejo de ser mãe. Eli abençoou-a então, dizendo: Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda a petição que te fizeste. Depois desta oração, Ana voltou para casa, e o Senhor lembrou-se dela. Ela concebeu e, no devido tempo, deu à luz um filho, a quem chamou Samuel, que significa ouvido por Deus, porque, como Ana disse, eu pedi-o ao Senhor. Quando Samuel foi desmamado, Ana cumpriu a sua promessa. Ela levou o menino ao templo de Siló e entregou ao sacerdote Eli, dizendo: Porque por este menino eu orei, e o Senhor concedeu-me o pedido que lhe fiz. Por isso lhe dedico ao Senhor. Enquanto viver, será dedicado ao Senhor. Assim, Samuel cresceu servindo o Senhor no templo e tornou-se um dos maiores profetas de Israel. A história de Ana é um poderoso testemunho de como a oração sincera, feita com fé e humildade, pode tocar o coração de Deus. Ana orou com tanta intensidade e devoção que Deus respondeu ao seu apelo, não só lhe concedendo um filho, mas também permitindo que Samuel se tornasse um líder espiritual vital para a nação de Israel. A história de Ana recorda-nos que Deus ouve as orações do seu povo e responde de formas que muitas vezes ultrapassam a nossa imaginação. O segundo exemplo é uma história impressionante que demonstra também o poder da oração. A história de Ezequias, rei de Judá, quando enfrentou uma grande ameaça dos assírios, exército sob o comando do rei Senaqueribe. Esta história encontra-se em 2 Reis 19. Ezequias foi um rei justo e temente a Deus que reinou em Judá. Durante o seu reinado, o poderoso exército assírio, liderado pelo rei Senaqueribe, conquistou várias nações e cidades em redor de Judá e agora ameaçava Jerusalém. Senaqueribe enviou um mensageiro para intimidar Ezequias e o povo, dizendo que nenhum deus das outras nações tinha sido capaz para proteger o seu povo dos assírios, e que o mesmo destino aguardava Jerusalém. Perante esta ameaça avassaladora, Ezequias ficou muito angustiado, mas tomou uma atitude crucial. Ele procurou a Deus. Foi ao templo e prostrou-se diante do Senhor, enviando mensageiros ao profeta Isaías para pedir a sua intercessão. Ezequias recebeu então uma carta de Senaqueribe, repleta de insultos contra Deus e ameaças contra Jerusalém. Ao ler a carta, Ezequias subiu ao templo, espalhou a carta diante do Senhor e orou fervorosamente, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel,
entronizado entre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. O Senhor fez o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos, e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou esta carta para escarnecer do Deus vivo. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos. Livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Deus respondeu à oração de Ezequias através do profeta Isaías, que enviou uma mensagem ao rei, assegurando-lhe que Deus ouviu a sua oração e que Senaqueribe não entraria em Jerusalém. Deus prometeu proteger a cidade e derrotar os assírios. Nessa mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu. Derrubou 185.000 soldados no acampamento assírio enquanto dormiam. Ao amanhecer, os poucos que sobreviveram fugiram, e Senaqueribe regressou a Nínive, onde foi assassinado pelos seus próprios filhos. Jerusalém foi salva, exatamente como Deus tinha prometido a Ezequias. A história de Ezequias demonstra o poder da oração em tempos de grande perigo. Quando este parecia que não havia esperança, Ezequias voltou-se para Deus em oração, e Deus respondeu milagrosamente, salvando Jerusalém de uma ameaça que parecia impossível de ultrapassar. Esta história é um forte testemunho que Deus ouve as orações dos seus servos e é capaz de intervir poderosamente nas suas vidas. Agora ore comigo. Senhor Deus, agradecemos a oportunidade de comunicarmos diretamente com o Senhor através da oração. Ajude-nos a orar com sinceridade e pureza de coração, não procurando o reconhecimento dos homens, mas apenas desejando agradar-te e estar na tua presença. Livra-nos da hipocrisia e das repetições vazias, que podem distorcer a essência da nossa oração. Concede-nos, Senhor, um coração humilde e uma fé inabalável, para que possamos confiar plenamente em Ti e, na Tua poderosa mão. Ensina-nos a orar de acordo com os Teus propósitos e a procurar sempre a Tua orientação. Em tudo o que fazemos, que possamos estar em constante comunhão contigo, em cada momento do nosso dia, sabendo que Tu estás sempre conosco, ouvindo as nossas orações e guiando os nossos passos. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Deixe o seu like, acesse nossos outros vídeos e continue a sua viagem espiritual. Aqui, no canal Eu Te Ajudo. Leituras edificantes.